É isso aí, galerinha. Já estamos de volta para a segunda e última partida entre a Iron Hawks e a galera da INTZ Genesis. 1 a 0 para Genesis. Vitória bem de boa, né, Colosso? Sim, vitória tranquila. Como a gente estava prevendo no comecinho, com aquela movimentação, foi uma vitória na inércia. E mérito da INTZ Genesis Perfeito. de saber aonde que eles tinham que estar, que briga que eles tinham que comprar, até quando eles podiam ir. Teve uma rotação que foi clara, Colossus. Sim. A galera da Iron Hawks estava lá no top, todo mundo praticamente, não derrubaram a torre, não fizeram nada, a Genesis rapidamente se moveu pro mid e derrubou uma T2, assim, de graça. É isso daí. Esse tipo de movimentação deixa bem claro a diferença de team play, de conhecimento, de movimentação, domínio de mapa, Sim. que o time da Genesis tem. Por isso a gente bota eles com um pezinho na frente aí, achando que eles é um dos 3 times que vai disputar o campeonato aí, vai ser realmente campeão, né? Concordo plenamente. Essa movimentação que você está falando foi mais... A Genesis meio que fingiu que estava saindo, eles saíram do campo de visão e a Hawks pensou e falou, ok, a gente tem que derrubar uma torre, vamos tentar derrubar essa Quando eles estavam chegando perto daquela torre, eles viram que já estavam vários metralhando a torre, e aí a torre caiu, 2 dragões da montanha, 20% a mais de dano, mais um dragão do inferno, dragão infernal, e aí ficou fácil para derrubar a torre também. Meus amigos. Bom, esperando o lobby ser formado, a gente vai muito em breve para essa segunda partida. Vou aproveitar para chamar a torcida no Twitter. Vamos puxar aquela hashtag marota, hashtag GoHKS se você está torcendo para o time da Iron Hawks, ou GoINTZG se você está torcendo para o time da Genesis. Vamos com a gente aí no Twitter, pode mandar mensagem. Tivemos várias mensagens no Twitter, né, cara? Sim, o pessoal participou. Eu tô muito acostumado a conversar com a galera no chat, aqui não tem como, mas fica a mensagem no Twitter, então você pode mandar hashtag ArenaLOL pra trocar essa ideia, mandar uma crítica, sugestão, pergunta, dúvida, e enfim. Até mesmo a torcida. Torcida, beleza, perfeito. Pode mandar um alô aí, uma mensagem pro seu time, né? Tudo é válido, tudo tá valendo. Hashtag ArenaLOL e você vai estar participando aqui da nossa transmissão. Bom, dito isso, o jogo não está pronto ainda, então a gente vai conversando, falando um pouquinho mais sobre o que aconteceu e o que pode acontecer. Você vê alguma coisa de diferente que o time da Iron Hawks pode fazer para tentar virar essa história, não perder da maneira que eles perderam esse primeiro jogo? Eu acredito que o grande problema desse primeiro jogo tenha sido o pique de Kha'Zix, só porque o Caos não conseguiu fazer o pique funcionar. Ele acabou ficando preso muito em farmar e não... Claro, mérito da INTZ Genesis por ter conseguido jogar fechadinha, sem ter nenhuma margem para que esse Kha'Zix entrasse e fizesse o trabalho dele. Mas o fato é que esse Kha'Zix eu não vejo como sendo uma boa opção para a equipe da INTZ Genesis, para a equipe da Iron Hawks. Se for, acredito que ele tem que ter um pouco mais de... Talvez um mid laner com um pouco mais de pressão, que possa acompanhar ele, possa fazer pressão desde o começo do jogo. Acabou pegando a Orianna, ela é um pouco mais passiva. Perfeito. Foi pressionado o tempo inteiro pelo Marth. A gente tinha feito aquela pergunta sobre ele no começo da transmissão, tá aí, ele mostrou que tá mantendo a curva de aprendizado, mantendo a curva de evolução. Atingiu aí as suas expectativas no time da Genesis? Atingiu. Todo o time jogou como era esperado, eles jogaram um League of Legends finíssimo. Fino do League of Legends. Completamente, e o Marth também tava lá em cima com as expectativas, eu gostei. A gente tá falando da INTZ Genesis, eu posso falar um pouco da Iron Hawks também. Perfeito. Gostei da atuação do Brother lá no topo. O Aerion ficou meio apagado, mas não teve muito o que ele fazer. Os pick-offs que foram propostos, não teve o resto do time seguindo. Perfeito. Ele não morreu, mas também não matou. Foi um jogo muito passivo, ele ficou seguro. Caiu um pouco naquele... Sinto que caiu no problema que eu tinha falado antes. 2 suportes, os caras ficam mais naquela segurança, naquela tranquilidade. Ok, justo. Ninguém foi pra cima, ninguém foi agressivo pra tentar o abate, mas acredito que isso tenha sido a Hawks inteira. Eles tinham que ter arriscado um pouquinho de nada mais. Perfeito. Um pouquinho mais de risco pra ter um pouquinho mais de recompensas, isso né, aí. cara? Enfim,
De qualquer forma, foi mais ou menos esse o desenho da primeira partida. A galera da Ironhawks no início até tentou criar jogadas, a gente ia comentando que os dois estavam aí buscando as jogadas, mas a cada jogada que o time da Ironhawks buscava, a galera da Genesis respondia e acabava saindo com um pouquinho de vantagem aqui, ali, no farm, rotaciona, pega a torre, pega dragão, o jogo foi embora. Os dragões ajudaram muito, né? Ajudaram demais a equipe da Genesis. Você vê que tem hora que só sai oceano e montanha e das nuvens, né? E tem hora que só vem montanha e infernal. É o que eu costumo dizer que quando o meu time tá na vantagem, é nuvem e oceano. Quando é o time dos caras que tá na vantagem, é montanha e inferno o jogo todo. Não tem como. Meus amigos, a situação às vezes se complica aí com o destino. Eu confesso que eu não sei exatamente o que está acontecendo, o lobby ainda não foi montado, não foi criado, não sei se os jogadores não entraram, se está com alguma situação diferente. Fato é que a sala ainda não está pronta, então a gente vai na sequência aqui. Produção, a gente tem o calendário para mostrar para a galera, o calendário aí das partidas. Tá aí, olha só, a gente está só na primeira semana, a próxima semana aí, na segunda-feira, a gente tem Keep Gaming contra a INTZ Genesis. Na segunda-feira, sempre às 9 horas da noite. Na terça-feira, às 6 horas, a gente tem Ironhawks contra IDM Pirata. E na sequência, T-Show contra Pro Game. Anota aí que T-Show contra Pro Game é disputa de topo de tabela. É isso aí. Pode ser até uma potencial final, pelo que a gente está projetando aqui. Pode ser disputa pela vaga direta no CBLOL, esses dois times. Na sequência, na próxima semana, na semana 3, no dia 6, a gente tem às 9 o time da IDM Pirata contra T-Show. Esse jogo é um pouco unilateral aí em favor da T-Show. Claro, tem margem para a IDM Pirata crescer até lá. São 2 semanas de treino e de convivência dos jogadores. Tem a margem para que eles cresçam, mas a expectativa é que seja algo bem similar ao que aconteceu com a Pro Gaming contra a IDM Pirata na primeira partida. Na sequência, na terça-feira, às 6 horas, a gente tem Ironhawks contra a Keep Gaming. E aí é um jogo de baixo de tabela, de disputa pela quarta vaga. É aquele jogo que a gente estava falando, que é o jogo que vai dar o tom de quem tem a chance da quarta vaga. Perfeito. Dia 7, galera, logo às 6. Na sequência, outro jogo topo de tabela. Mais um jogo que pode ser o potencial final do campeonato aqui. Assiste todos os dias desafiantes, mas nesse dia 7 não perde, porque vai ser aquele dia de decisão, cara. Muito importante esse dia 7 aí, começa às 6 horas. Na semana 4, na sequência, a gente tem, na segunda-feira, Pro Gaming contra Ironhawks. Na terça-feira, Keep Gaming, Genesis contra T-Show, outro jogo de tabela. Semanas estão bem distribuídas, sempre tem um jogão da semana pra gente curtir aí. Na sequência, IDM Pirata contra Keep Gaming. Um jogo muito importante pra Keep Gaming. Se ela quer esse quarto lugar, tem que não meter 2-0, não vai perder ponto de jeito nenhum. Nada pra IDMP. Lá pra quinta semana, INTZ Genesis contra Ilha da Macacada Pirata. E na sequência, Keep Gaming contra Pro Gaming e Ironhawks contra T-Show, fechando aí o calendário normal das nossas 5 semanas aqui do Desafiante. Muito bem. E aí, fecha essa fase online. Já teremos, obviamente, os 4 melhores times e vai para a semifinal. A semifinal tem o detalhe de ser presencial aqui na Promo Arena. Então a gente, obviamente, vai passar para vocês todas as informações de como participar aqui, como você vai poder vir assistir. Os jogadores vão estar aqui, vão conhecer a arena, que tá show de bola, tá lindona. Dia 8 e dia 9 de março, então 8 e 9 de março, a semifinal aí, as semifinais do Circuito Desafiante presenciais. Quem passar dessas semifinais, os 2 melhores, vão para a grande final que acontece no sábado, dia 11 de março, é um MD5 direto aqui da Promo Arena para vocês poderem conferir. Isso daí, eu confesso que estou muito animado para esse grande evento. Primeira vez que a gente vai ter o Circuito Desafiante com um evento presencial, isso é muito importante.
tanto pro circuito desafiante quanto para os jogadores envolvidos no circuito desafiante, que dá aquela vivênciazinha a mais. O evento presencial, jogar de cara a cara com o seu oponente é muito importante. Dá para os jogadores até conhecer o próprio corpo, como que eles vão reagir, tendo a pressão do cara gritando do outro lado, o pessoal vibrando, sim, a torcida na frente. Vai ser muito importante para todo mundo. É isso aí, galerinha. Então, circuito desafiante crescendo aí, tomando corpo com esses torneios presenciais que a gente vai ter nas semifinais e finais. Isso é só o primeiro split, depois entra o segundo split, vai ser o mesmo esquema. A fase de pontos corridos ali online, e quando chegar na semifinal a gente vem pro presencial daí pra frente, só no presencial. O legal disso, Colossus, é que os 3 times que saem daqui pro CBLOL, eles vão chegar lá já com mais experiência. Sim. O primeiro lugar já vai ter jogado. O primeiro lugar sobe direto, né? Não tem muito o que falar. Mas chega no próprio CBLOL com mais bagagem. E o segundo e o terceiro, que vão disputar o relegation contra o 7º e o 6º lá do CBLOL, eles já chegam com essa bagagem maior. Sim. Já chega com uma condição maior de lutar. Porque às vezes é muito complicado, o time sai do desafiante meio cru, digamos assim, de evento em estúdio, de evento presencial. Os jogadores, é claro que quanto mais o tempo vai passando, essa galera vai ganhando experiência, mas o fato é de que no desafiante o pessoal está crescendo, e o pessoal, sim, jogou, você imagina que jogaram uma temporada, um split inteiro do CBLOL. É claro que estão nas últimas colocações, mas às vezes ainda estão numa posição superior à galera que está chegando, né? Sim, toda uma diferença, porque os caras estão, beleza, eles estão nas últimas posições, mas eles estiveram ali o ano todo. Quem está saindo da zona de conforto, entre aspas, são os desafiantes, porque eles estão chegando lá para combater, para tentar derrubar o cara que já está naquela posição. Meus amigos, vamos ver como fica. O mais legal disso é que mantém a galera tunada ali, mantém a galera preocupada, digamos assim. Preocupação no bom sentido, é uma disputa importante. Sim. Essa renovação é importante. Se forem sempre os mesmos times, as mesmas caras, a gente perde um pouquinho. E esporte ainda é muito diferente do esporte tradicional, onde você tem os times mais estabilizados, né? Verdade. E mesmo assim tem rebaixamento, tem a galera que sobe e desce. Então, acho importante essa renovação do cenário de modo em geral. O circuito desafiante tá aí para isso, tá aí para ajudar, e a gente tá aqui na Promo Arena, novo player, digamos assim, para poder tocar. Bom, galera, eu confesso para vocês, não tem muito o que fazer, a gente está esperando a sala ser criada. O que a gente pode fazer, de repente, é ver um pouquinho os melhores momentos de ontem, tá, pessoal? A gente tem o jogo da Pro Gaming contra o time da IDM Pirata, e foi um massacre. Se você chegou agora e não viu a partida de ontem, você vai ver um massacre da Pro Gaming pra cima da IDM Pirata. Sem dúvida nenhuma, a gente já falou isso aqui, um pouco disso na prévia, e a gente vai ver aqui, olha só, tem 6 minutos de jogo e o terceiro abate já vai sair. Zoão já garantindo mais um abate em cima do Necro, que teve... E o Necro 03, né, cara? Pesadelos com essa estreia dele no circuito desafiante. Não necessariamente por demérito dele, tudo bem, aquele First Blood foi completamente desnecessário, ele estava no lugar errado, na hora errada. Mas depois disso foi mérito completo do Zoão, que leu e perseguiu, caçou o Necro o tempo inteiro. E aí a gente está vendo um Kha'Zix contra um Lee Sin, que poderia talvez ter acontecido nesse jogo que a gente acabou de ver agora. Vimos exatamente esse confronto. A diferença é que no jogo anterior o Kha'Zix pegou um Flash Blood, partiu pra cima do Lee Sin, não tinha o que fazer, o Lee Sin estava completamente morto. E aí já é o Zoão de Lee Sin, olha o que ele faz com esse Lee Sin. Ele estragou ontem todas as partidas, toda a experiência de jogo da Ilha da Macacada Pirata foi destruída pelo Zoão. A estreia da ilha foi zoada pelo Zoão. E assim, Colossus, por isso a gente falou bastante e comentou que na nossa cabeça aqui o MVP seria pro Zoão, né? Sim, ele jogou demais, ele fez uma ótima série como um todo. Morreu poucas vezes, eu não me lembro se ele chegou a morrer mais de
acredito que ele não tenha morrido mais de 3 vezes no confronto, Grutar. Busca a estatística aí, eu vou puxar aqui porque eu quero olhar isso, quero ter isso certinho pra passar pra galera. Eu vou me dar um tempinho que eu vou puxar aqui. Sim, senhor. Eu vou comentando aqui, conversando com a galera. A gente tá nos finalmente aí do segundo jogo. Não sei se já passou. A IDM Pirata teve um momento interessante, um momento de luta bom, que foi no Barão, onde pegou uma onda de choque perfeita ali em favor deles. Deram uma seguradinha e foi isso que a Ilha fez nas 2 partidas inteiras. Então, como a gente vinha falando, o time da Ilha recém-formado, o IDM Pirata tiveram um monte de problemas na organização, enfim, uma treta danada, a gente fica aqui no meio do fogo cruzado, mas o fato é que o time que a IDM Pirata trouxe para esse desafiante, ele está aquém do nível do campeonato. O campeonato desafiante, o circuito desafiante cresceu muito de nível, o pessoal que está jogando aí já é uma galera bem experiente, já é um pessoal casca grossa e tá difícil para esse time da IDM Pirata. Como a gente já falou no primeiro broadcast aqui na primeira transmissão, subiu o nível de 2016-1 para 2016-2. Perfeito. E eu me arrisco a dizer que 2016-2 para 2017-1 deu mais um grande salto. Acredito que tenha sido até maior do que do meio do ano passado, do começo para o meio do ano passado. Eu concordo. E assim, é uma crescente no circuito desafiante. Em 2015, o circuito desafiante estava sendo modelado, estava sendo definido. Sim. Eram vários torneios e os times tinham que competir para marcar ponto. Então, ficou um pouco complicado em 2015. Quando veio 2016, ficou uma coisa mais fechada. O circuito desafiante teve um crescimento muito grande. Foi bom para as equipes, foi bom para os jogadores, bom para a galera que está assistindo também. Você tem um campeonato que você vai acompanhar, que você pode tocar e seguir. Você imagina o pessoal que trabalha do círculo profissional, que tem que ficar de olho nesses jogadores, ver quantos jogadores que estão hoje no CBLOL saíram do circuito desafiante do próprio ano passado, né? Então, é um celeiro para os times poderem captar esses jogadores. E do jeito que ele está formatado agora, eu acho que ficou bem legal, bem interessante. Sim. Tem alguma mensagem do Twitter pra gente mostrar e de repente conversar com a galera em cima do Twitter? Ok. Então, a boa notícia é que o jogo está sendo montado agora. Eu tava preocupado aqui, mas agora o jogo está sendo montado, o pessoal já está colando. Você pode participar pelo Twitter, #GoHKS para torcer pro time da Ironhawks e GoINTZG para torcer pro time da Genesis. Manda no Twitter, o pessoal da produção tá aí pegando todos os votos. Daqui a pouco a gente mostra na tela como é que tá essa torcida. No primeiro jogo a Genesis tava com 70% mais ou menos. E o time da Ironhawks correndo aí, tentando recuperar. O pessoal tem um pouquinho de dificuldade para digitar HKS. Tô falando devagarinho pra não errar, não é? Porque eu vou... dá uma bolada aqui, só tem consoante, rapaz. É complicado. E de qualquer forma, GoINTZG é o que a galera tá focando. Bom, o pessoal tá chegando aqui na sala. Espero que não demore muito mais, tá? A gente pede desculpas por essa demora. Infelizmente, foge da nossa alçada aqui e a gente fica meio vendido, mas rapidinho, o jogo está sendo montado e a gente vai para esse segundo confronto entre a galera da Genesis e o time da Ironhawks. Será que a Ironhawks consegue se recuperar? Chuta aí, Colosso. Você acha que dá para recuperar ou não? A Genesis é muito forte. Olha, dá para recuperar sim, Gruntar. Eles não fizeram de forma alguma um jogo ruim. Ok, eles foram sobrepostos acredito que foi uma junção de competência da INTZ Genesis com um pouco de sorte também, porque se não tivessem vindo os dragões, os melhores dragões para a condição de vitória deles, eles teriam um pouco mais de dificuldade para derrubar as torres, para conseguir os objetivos. O fato de terem vindo 2 dragões da montanha prejudicou demais, mas aí entra o mérito da INTZ Genesis, lembrando que o segundo dragão foi roubado pelo Shine. Sim, perfeito. A Ironhawks estava posicionada e fez o dragão inteirinho. Sim, deu o lit todo bonitão pro Shine vir e pegar. Ele só usou o proteger numa sentinela, usou o golpear, mandou aquele joinha e todo mundo saiu correndo. E todo mundo saiu correndo, porque a Ironhawks não tinha condição e não queria brigar. E essa que é o grande problema que eu vejo da composição com o jungler.
Você não quer brigar, mas você pega um Kha'Zix. Perfeito. O Kha'Zix fica perdido, o Kha'Zix fica vendido, ele não tem muito como impactar o jogo se ele depende de kill, se ele depende de snowball. É Tetra Colossus, agora vai, rapaz. Vamos que vamos, Pixie Vans na tela pra vocês. Agora a Aerohawks tá do lado azul. Eles começam banindo Zyra Colossus. É um pique que a gente sabe quão forte é, quão relevante é. Tá aí, já foi retirada. Vamos ver se a Genesis vai tirar os piques, que são os piques do meta, ou se eles vão deixar uma coisa ou outra. Camille já passou direto pela fase de ban. Vão permanecer com os bans padrão por enquanto. Muito bem, Camille banida, Zyra também. Vamos ver a Aerohawks agora como ela vai trabalhar. Elas baniram MF. A MF Okay. pela A Lox Hawks. que jogou de MF no jogo anterior. Sim. Nessa não vai querer pegar. Zyra já estava banida, baniu também MF. Sei lá. Não acredito, sei lá, eu Sei também, lá. também tô nessa, eu não acho que era necessário banir essa MF não, não acredito que Porque- poderia ter deixado ela passar. Você gostou da MF no jogo anterior, na mão do Lox? Não foi muito impactante. Também não achei que... Enfim, do lado da INTZ Genesis, eles continuam banindo o padrão. LeBlanc foi retirado. É a acredito força da trindade dos bans, cara. É exatamente isso, a força da Trindade. Provavelmente a gente vai ver o Rengar sendo tirado agora por parte da INTZ Genesis. No jogo passado, o Rengar foi retirado, mas foi retirado pela própria Genesis, Genesis. mas a Genesis estava do lado azul. Exatamente. Agora, se eles do lado azul tiraram o Rengar, do lado vermelho tem que tirar o Rengar, né? muito provável que esse Rengar não apareça. Acho muito difícil aparecer por parte da INTZ Genesis, visto que, como você falou... Baniram o Malzahar. Olha lá, tudo bem, baniram o Malzahar, deixaram o Rengar aberto. Ok. Será que é uma Vamos ver. armadilha para a equipe da Hawks morder? Eu acho que eles meio que quiseram tirar esse first pick da mão do Alox, cara. Né? É ok, Rengar no first pick. Era o que a gente vinha falando, não tem muito a força da trindade dos bans ali, Camille, LeBlanc e Rengar. Vamos ver. Não baniu o Rengar, sobrou pra first pick. O que eu quero ver agora é o seguinte, Gruntar. Nos campeonatos que a gente narrou no ano passado, Jace era banido constantemente. Quando ele passou, ninguém conseguiu fazer o Jace funcionar. Sim. Será que o Rengar é a mesma coisa? Será que é justificado o medo que os times têm do Rengar? Ou será que é aquela coisa de meta, tá muito forte, vamos banir para não... Vamos ver, é a primeira vez que a gente vai ver o Rengar sendo executado aqui no circuito desafiante. É que vai ficar na mão do Caos, não desmerecendo o jogador, mas ele teve muita dificuldade com o Kha'Zix. Sim. Vamos ver se com o Rengar nesse sentido. Exatamente, era esse meu ponto. Talvez o Rengar tenha um pouco de dificuldade também, do jeito que o Kha'Zix teve. Mas é um campeão que tá muito bem no meta. Sim. O Kha'Zix também tá. Mas talvez o não tá igual, né? O Rengar é mais do que o Kha'Zix no momento. Ele é mais relevante. O Kha'Zix, eu acredito que o Rengar tem um pouco menos de dependência das coisas darem certo pra ele do que o Kha'Zix. O Kha'Zix é um pick um pouco mais arriscado. Muito bem. Seguiu os Pixie Bans aqui. Varus e Karma selecionados pelo time da Genesis. Do lado de lá, Jhin e Thresh. Gosto muito desse Thresh, sempre falo, sempre que vem esse Thresh... Vai que tá, cara. O quanto aquela MF foi impactante no primeiro jogo. Tu imagina agora a Sentença pegando, o Hulk puxando, o Esfolar, Caixa, ou o kit que o Thresh tem, que pode impactar no jogo, que o Alox pode jogar proativamente. Enfim, eu particularmente acho infinitamente melhor como suporte do que MF. Eu entendo quando você pega MF pra counterar a Zyra, pra matar as plantas e tudo mais, mas numa situação diferente, sei lá. O ponto é que o Thresh traz muito pouco dano. Ok. Ele traz muito controle, mas traz muito pouco dano. E o meta atual gira muito ao redor de dano pros suportes. Ok, perfeito. Karma vai ter dano do outro lado. E Varus também. Varus também. A bot lane, de novo, a Hawks depende da presença do jungler. O Caos tem que aparecer e tem que auxiliar. Se ele conseguir fazer isso, o potencial de paralisar o controle de grupo em sequência é muito forte. É Caixa, Esfolar, mais a audiência cativa, mais o ultimate do Jhin, mais a bola do Rengar. Sentença. Exatamente. Então,
é muita coisa que pode acontecer. E os bans já foram... Já está rolando a segunda fase de bans. Interessante a Rox ter tirado o Lee Sin do Shine. Perfeito. Primeira vez que a gente está vendo o jungler não rolar na primeira rotação. Isso. Já tiraram... Olha só, interessante, eles tiraram o Lee Sin e o Kha'Zix. Eles tiraram duas fortes opções que a INTZ Genesis teria nessa segunda parte do draft. Rek'Sai, talvez, agora pro Shine. É outro campeão que ele... É difícil, o cobertor é curto. Se você quer tirar um cara como o Shine, tirar os piques de conforto dele, é muito difícil. Ele tava usando esse Hecarim. Caos estava usando também. É o champion mais utilizado pelo Caos, mas o Shine foi um dos primeiros caras que trouxe esse Reca pro circuito desafiante no sprint passado, e o combo dele com a Karma é muito forte. Karma possibilita dar escudo, acelera velocidade de movimento. Então é um combo bom, aumenta o potencial de pick-off e dá pro jungler a variável de dano. A gente não comentou, mas o Maf pegou Cassiopeia, mesma Cassiopeia que ele jogou no jogo anterior. A Cassiopeia encaixa muito bem para tentar derreter esses tanques, né? E o Maf tem grande proficiência com o campeão, então garante esse campeão pro time da Genesis. Maokai fechado, o Brother vai jogar de Maokai. Ele tinha sido banido da última vez. Perfeito. E agora o último pick, então, do time da Ironhawks. Eles precisam do mid laner, que vai ser de novo o Orianna. Eu não acredito. Ok, é seguro, mas eles caem naquele problema da iniciação. Ok, eu tô pensando, eu ia falar que... o time mudou bastante. Eu me parei no meio pelo seguinte, eles têm um problema de iniciação... Né? Ok, mas agora o Rengar comba bem com o Orianna. O Rengar pode chegar com o Shockwave da Orianna. Pode entrar também o Maokai para levar o próprio Maokai consegue esfera. Entrar bem no time adversário. Exatamente. Eles supriram um pouquinho da necessidade de engage. Engage esse que, tal como no primeiro jogo, a INTZ Genesis tem para vender. É muito engage. O último pick foi Nautilus. Foi mal, só pra... então, é justamente por causa do Nautilus que eu tô falando que eles têm engage para vender. O Nautilus tem 4 controles de grupos, ainda tem o Hecarim com o seu ultimate, mais o mais o Varus, mais o aprisionamento da Karma, mais o ultimate da Cassiopeia. É muita sequência, é muito arriscado pro time da Ironhawks pisar um pouquinho, dar aquele passinho fora de posição. Eu temo pelo Jhin, porque o Hecarim do Shine pode chegar na backline e ele é uma grande ameaça. O Alox não vai poder fazer a iniciação, porque se ele fizer isso, ele abre o Aerion para ser iniciado pelo Hecarim. E hoje em dia, o AD Carry que é iniciado por qualquer pessoa no jogo, some. Justo, meu amigo. E depois de tanta demora, a gente vai para mais uma partida, já tá carregando, galerinha, e a gente vai poder tocar para vocês. Você vê alguma condição de vitória aí? Qual condição de vitória mais forte você vê pro time da Ironhawks, Colossus? A equipe da Ironhawks tem a Orianna com... Eu gosto da composição deles, tá? Eles têm um potencial de pick-off com o Jhin, o Thresh e o Rengar muito poderoso. O Rengar traz muito dano para a balança. O Maokai, se for usar os teleportes tão bons quanto o Brother fez no começo do jogo passado, esse aqui é o ponto. Não pode deixar que o Brother faça teleportes bons só no começo da partida. Tem que fazer a transição para que ele impacte mais vezes ao longo de todo o jogo. Isso não aconteceu na primeira partida, porque a Rox não derrubou torre. Ficou tudo de pé para a equipe da INTZ Genesis. Muito bem, meus amigos, tá na tela. Bem-vindo a Summoner's Rift. Hora do confronto. Time da Genesis agora tá de vermelho do lado direito superior do mapa, enquanto a galera de azul era Rox jogando do lado inferior esquerdo. Vamos ver essa movimentação inicial, tá se juntando ali a galera da Genesis, vamos ver se eles vão deixar aquela sentinela a princípio do primeiro jogo, eles fizeram isso, parece que vai de novo invadindo para deixar a sentinela, bota para correr ali o Sr. Alox e vai ficar por isso mesmo, Colossus. Dessa vez veio a sentinela de um lado, vamos ver do outro também. Exatamente, tá, o Brother tem que tomar cuidado. Quase foi fechado ali. Quase que ele foi fechado.
E agora é curioso, porque o Rengar mudou, então a gente vai ver meio que constantemente quem quer que seja que estiver jogando de Rengar usando o Q para ter uma movimentaçãozinha a mais. Ele tem esse dashzinho para frente, consegue pular por parede, mas só paredes pequenininhas ele consegue ter esse dashzinho. O fato é que ele acelera um pouquinho a movimentação. Então não gera selvageria, não gera... selvageria, na verdade, é o quê? Não gera a passiva, mas ainda assim ele consegue, consegue aumentar sua velocidade de movimento. Vamos ver o quanto o Caos vai ser efetivo com esse Rengar. É uma grande interrogação pra gente e pode ser isso a diferença que o time da Ironhawks precisava para poder levar esse jogo. Demorou um pouco para chegar na lane o Absolute e o Redbert. O Aerion vai tocando por ali junto com o Alox. Vamos ver o quanto de eficiência vai ter esse Thresh. Elogiei tanto, rapaz. Vamos ver se vai ser efetivo o Alox. Tem o potencial de ser muito efetivo. O Alox estava jogando muito com esse campeão, especialmente nessa última semana, treinando bastante, e é um dos picks que é característicos do jogador. Vamos ver a pesquisa do Twitter? Torcida da galera, como é que vem aí? O time da Genesis mantém aí a vantagem que eles tinham, 63%, 64% agora, 36% para o time da Ironhawks, então a Genesis levando a torcida no Twitter. Mais ou menos a mesma coisa que foi na mesma partida. Vamos ver como que vai se sair dentro de Summoner's Rift a equipe da INTZ Genesis e também a equipe da Ironhawks. Um começo de jogo que eu espero que seja bem tranquilo, Gruntar. De um lado, o Caos precisa farmar, precisa chegar no nível 6 para ter aquele potencial de kill, e do outro lado, o Shinny quer fazer exatamente a mesma coisa com o Hecarim. Farm de um lado, farm de outro, os jogadores vão aí demorando um pouco para impactar na lane, né, Colossus? E com isso, então, a gente vai ver a pressão que cada jogador consegue colocar. Isso, por enquanto, tá muito equilibrado. Isso dá tempo pro Marth ficar online com a sua build. A mesma coisa pro Chavoso, dá tempo para os dois mid laners terem um pouco mais de poderio, conseguir dar mais dano. E é esse que é o grande ponto. A gente vai ver um começo de jogo meio parado, meio tranquilo. Talvez pelas brigas de objetivo a gente veja uma briga um pouquinho maior, mas não vai ser uma briga pelo primeiro dragão, porque o primeiro dragão é o dragão do oceano. Agora, será que a Ironhawks vai estar com vantagem, Colossus? Caindo naquele ponto que a gente vinha brincando, conversando, né? Vamos ver, a Genesis deu muita sorte nos dragões na primeira partida. Por enquanto, Aerion e Alox agora jogam uma wave inteirinha, uma wave gigante pro Absolute resolver, mas tá fácil para ele pode resolver aí de maneira tranquila e equiparando, passando um pouquinho no farm até. Conseguindo pressionar o Alox e o Aerion aqui na rota inferior. Eu achava que o Absolute e o Redbert teriam um pouquinho mais de tranquilidade, mas como você falou, ele tá com o farm equiparado. Eles estão jogando de forma bem tranquila. O Hecarim do Gene vai chegando por ali, já viu que tinha visão da equipe da Hawks. Olha embaixo. Olha só, porque o engage foi feito, o Absolute tem que usar o flash pra sair. Redbert ainda fica por ali, tentando aplicar um pouco de dano. Vem chegando todo mundo, porque o Caos foi muito machucado. E fica por isso mesmo, sem kills, Colossus, mas os dois times tentando. Surpreso do Caos ter tomado a pior nesse confronto direto com o Shinny, Gruntar. Foi tomado a pior, ele foi massacrado. Olha lá em cima, olha o brother sem vida nenhuma, escapando do Verto. Flash gasto por ambos os top laners. A equipe da Ironhawks vai levando a pior em todas as trocas ao redor do mapa. E isso pode ser complicado, se eles estavam muito equiparados na questão do farm, com essas prejudicadas aí na vida, na mana, no flash de cada jogador, a sequência pode ser terrível para o time da Ironhawks. Isso daí. Olha só, a diferença que tinha pro primeiro jogo. O Aerion, de novo, começa com a espada longa, mais as suas 3 poções. Diferença é que nesse jogo ele só tá precisando beber a primeira poção, comer o primeiro biscoito. Agora, antes ele já tava com todos os biscoitos gastos, já teria só um. Dessa vez, o Absolute e o Redbert vão sendo acuados. Primeira troca que eles tentaram, eles saíram na pior. O Absolute gastou seus 2 feitiços, o Redbert também gastou sua exaustão. Do lado da Hawks, só quem gastou o feitiço foi a exaustão do Alox.
isso pode abrir uma possibilidade pro Caos aparecer ali embaixo, fazer uso da lanterna do Thresh e garantir converter esse gank, caso, é claro, o Absolute e o Redbert deem aquele passinho pra fora, aquele passinho a mais na lane. Muito bem, meus amigos, os times vão se reposicionando. A vantagem de farm é inexistente, tá tudo muito equiparado. Mesmo com todas as voltas, o prejuízo que o time da Ironhawk levou, depois a galera da Genesis teve que dar uma recuada também, então tá tudo igual, Colossus, tudo muito igual. Não teve First Blood, nenhum time mostra aí uma dominância na lane muito clara, vai depender realmente desse nível 6 do Caos e do Shine, que já pegou, acabou de pegar nível 6, pra gente ver alguma coisa diferente acontecendo. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a barra de experiência do Caos. Tá quase no nível 6. Ele tá talvez um acampamentozinho atrás do Shine. O Caos fez menção de que ia ali pra fazer o dragão. Não fez. O Alox vai limpando a visão inimiga. O Caos volta pra sua selva. O jogo tem que fazer o nível tranquilo. 6 ali. Tem que fazer esse nível 6. Ele não pode... Não tem por que ele querer se arriscar antes do nível 6. O ponto é que isso abre talvez pro Shine fazer essa movimentação primeiro. É o tempo, é agora. O Caos pegou nível 6. O Shine tá lá, ele vai entregar o azul pro Marth. Então o Caos pode ter ganhado tempo, a não ser que ele vá base. Vamos ver. Ou se ele vai direto pra gankar aqui no bot. Vai base. Ele vai base primeiro. Pois é. É esse que é o ponto. Aquele embate entre o Shine e o Caos que aconteceu no Rio atrasou o Caos. Se ele tivesse no nível 6, calma aí que o Aerion... Quase o Aerion foi pego, o Shine vai pra cima e encontrou o Alox. Ele saiu com o flash, vai ficar por isso mesmo, mas foi o flash gasto, Colossus. Flash do Aerion e flash do Alox, já foram aquela vantagem que tinha no bot em relação à equipe da INTZ Genesis, que estava sem os feitiços, agora é a Rox, que gastou 2 feitiços para escapar da movimentação do Shine. E o que eu tava falando, aquele embate do Shine com o Caos, Gruntar, fez isso. O Caos foi mandado pra base, ficou um acampamento atrás, voltou pra base. Se ele tivesse ali embaixo, ele tinha condição do abate. Fantasma gasto. Ah, pela madrugada esse pause, rapaz. O Caos tá indo pra cima, ele tem ultimate. O Marth já estourou o fantasma, como você falou. Vamos ver o que o Caos consegue. Não sei se ele vai conseguir pegar o Marth. O Marth ainda tem flash. Acho difícil. Já foi o fantasma e já foi e ele caiu. Parece que o pessoal teve problema de conexão. É engraçado que quem caiu foi justamente o Caos. Ele tava gankando pra gankar e tomou Não dá nem pra reclamar. Oh, eu fui te gankar, você deu pause. Não dá nem pra... Não é isso. Não foi isso, não. Teve algum problema lá com o time da Ironhawk. Tanto o Chavoso quanto o Caos foram desconectados. Isso. E a gente tem que esperar eles voltarem. O pause faz parte, está na regra do torneio. Os times têm aí um tempo para poder pausar, justamente por essa situação dos confrontos serem online. Tá? Os dois times têm game house, né? Então, sim, deu algum problema lá, mas enfim. Parece que é o pessoal da Ironhawks como um todo que está com problema. Eles estão comentando aqui que estão com dificuldades lá na internet. Mas parece que está tudo ok, porque a partida já foi reiniciada. E o Caos foi na mid lane, gastou aquele fantasma do Marth, e é isso aí. Tá certo, ele não tinha por que continuar pra dentro do território, porque o Shine poderia estar por ali por perto, o Marth ainda tem o seu ultimate, e o Rengar só ataca em linha reta. Ele ia chegar pra cima do Marth, ia ser petrificado e acabar o gank igual. E com isso, Colossus, tanto o Shine quanto o Caos chegaram no nível 6, tentaram, mas não efetivaram nenhuma kill. O Marth vai pra cima do Chavoso, um pouco de dano, mas é isso aí. Vai destilando seu veneno ali na mid lane, o Marth conseguindo sobrepor os esforços do Chavoso na lane, mas o Chavoso permanece seguro e equiparado no farm. Posicionamento do Chavoso é pra tentar dar um pouco de dano. O Marth foi pra cima, o Chavoso também flechou. Vai saindo e de novo fica elas por elas, Colossus. E você vê como é que essa já é uma jogada meio que manjada pelos jogadores. Eu queria... Faz o seguinte, vai ali pra mid lane e mostra, só pra mostrar essa ward aqui. Olha só, essa ward aqui já mostra, o Marth tava parado ali do lado, já esperando que o Chavoso chegasse perto. E o Chavoso, sabendo disso, botou essa ward que pode parecer esquisita,
mas que foi o que salvou a vida dele. Exato, percebeu um pouquinho antes a chegada do Marth, consegue usar seus feitiços e escapar. Eu falei que saiu elas por elas, mas na verdade o Marth já tinha gastado o fantasma. Isso. E o Chavoso gastou fantasma e flash. Então saiu um pouquinho de vantagem pro Marth, sem contar que foi ele o agressor, né? É, isso daí. Ele que já tá dominando a lane no sentido de pressão dos minions, né? Ele tá sempre dentro do território inimigo, sempre empurrando a lane para cima do meio do rio, já tá passando pro território azul, não ficando só dentro do território vermelho. A gente pode ver agora os minions já colados dentro da torre do Chavoso, já dando um pouquinho de dano por ali. O Caos tá aqui embaixo, tá chegando, mas tem visão da Gênesis dentro da sua jungle. Já foi pingado por ali o Alox, Redbert vem fazendo o controle de visão, Shine também tá por aqui. Ambos os top laners têm teleporte. Pode ser que role uma briga aqui logo, tá? O Alox fica por ali, colado no Chavoso, também vão tentando ganhar a visão. O Aerion tem que tomar cuidado, tem 3 jogadores fechando pra cima dele. E ele tá sem feitiço, ele só tem o curar, ele tem que tomar muito cuidado pra não ficar exposto. E o time da Gênesis vem fechando agora pelo mid. Vamos ver o que eles conseguem fazer. A briga parece que vai acontecer aqui pela selva, o Caos é visto, eles vão se posicionando, momento tenso da partida. O time da Gênesis vai tentando alguma coisa diferente, tentando criar alguma jogada. E enquanto isso, o Aerion tá lá embaixo só farmando. O Aerion tá recuperando o déficit de team farm que ele tem em relação ao Absolute. Isso aí é o verdadeiro filme de faroeste, né, Gruntaro? Os dois ficam frente a frente, esperando pra ver quem vai puxar. O Marth tomou a pior. Tem que tomar muito cuidado. Se viesse o ultimate ali na sequência, olha o gank. Olha pra cima do Chavoso, ele já tomou muito dano, consegue jogar a galera pra trás, o Caos agora fica na berlinda, Redbert travou e First Blood do Redbert. Ele claramente tomou desconnect. Ele claramente tomou desconnect nessa fight, Gruntar. Porque eu vou explicar o que aconteceu. Ele não usou o W, ele tava com a ferocidade cheia desde o começo do combate, ele não usou a ferocidade. E a ferocidade daria pro Rengar, né? E, além disso, depois do rework do Rengar, ela também dá um mini ultimate do Olaf. Ele fica sem... O pessoal não consegue aplicar controle de grupo em cima dele. E foi justamente isso que acabou acontecendo. O Redbert travou ele ali, foi travado, isso pega aí. Essa kill, não tem como voltar. Isso daí, a kill, First Blood, pro time da Gênesis. É isso aí. Dos males, o menor ficou pro Redbert. Ok, pelo menos ficou pro Redbert. E o Caos tinha utilizado o ultimate para chegar, ele ia chegar na hora certa. Fatalidade, é o que coisas assim acontecem. De qualquer forma, essa jogada, esse gank foi armado pelo time da Gênesis pra cima do Chavoso. O Chavoso já não tinha feitiço, mas ele conseguiu aí, por um milagre, escapar, Colosso. Sim, ele conseguiu muito bem, responder ele acertou também. Uma onda de choque ali, isso, que puxou a galera pra trás e ele... Opa! Ponto é que como foi a Gênesis que arquitetou esse gank no meio, eles já tinham mais um cara pronto para chegar na contenção, que era justamente o Redbert. Perfeito. Muito bem. E com isso o Absolute ficou sozinho lá na lane. Porque o Aerion tá subindo ali. Se vocês, a gente tá vendo o minimapa, né? Vocês não podem ver isso, mas a galera da Iron Rocks tá convergindo pra mid lane. Sim. Só que é tranquilo pra Gênesis simplesmente recuar e esse tempo todo o Absolute tá lá embaixo farmando, botando de novo vantagem pra cima do Aerion. A vantagem que o Aerion tinha recuperado. Tinha recuperado, exatamente. E aí é aquele ponto da rotação. Acho muito difícil com uma Karma a equipe da Gênesis não sair de um gank da Iron Rocks. Vão sair. Já perdeu o Rengar, o Chavoso não tem mais feitiço. Lá em cima, nem o Verto nem o Brother podem sair com teleporte. Lá maravilhoso o mundo do top. Quem apertar o teleporte, o outro aperta uma skill e acabou o teleporte. Isso. Então ninguém consegue sair com teleporte, visto que os dois estão frente a frente na lane. Se eles estivessem para trás da torre, talvez isso acontecesse. Mas agora, nesse momento, ninguém consegue sair. Então os dois lá, o Brother e o Verto, no maravilhoso mundo do top, trocando ali. Até em farm eles estão praticamente iguais, 102 Sim. pro Brother, 100 ali pro Verto. E, enfim, não tem muito o que falar. A gente tem... Duelo de tanque não tem muito o que falar mesmo. A gente comenta que esses pauses eles são muito complicados no início do jogo, que a gente não tem muito conteúdo, muita coisa para poder mostrar. Por exemplo, agora. Em 11 minutos, mas não aconteceu praticamente nada, foi o First Blood agora, então...
a gente não tem um replay para passar para vocês, talvez dessa jogada, não sei se deu tempo de tirar para poder mostrar justamente essa onda de choque que o Chavoso acertou, que salvou a vida dele, na real. Sim, salvou ele, porque se o Redbert iria chegar, de qualquer maneira, o Caos foi o cara que foi para cima. O dano que foi causado nele poderia ter sido causado no Chavoso, que ficou lá atrás. De qualquer maneira, a equipe da INTZ Genesis, de novo, vem sendo mais proativa do que a Iron Hawks. Sim. Assim como na primeira partida, a INTZ Genesis é quem está puxando o gatilho. Eles quem estão dirigindo o jogo. Vamos gankar o top, vamos gankar o mid, vamos rodar pro dragão. Eles que estão no lugar do motorista. Eles que estão dizendo para onde é que eles querem levar a partida. E com isso, eles acabaram tirando aí um First Blood. Não foi no alvo inicial, que era o Chavoso, mas foi no Caos que apareceu ali na rebarba. Pulou, saiu da moita e voltou para cão, caça com o gato, né? Se não pegaram o Chavoso, pegaram o Caos ali, literalmente mataram o gatinho e foi, rapaz. Nesse caso, não vai caçar nem com cão, nem com gato, porque o gato também... O gato se foi embora. Ó, vai voltar o jogo e a gente vai poder ver na sequência. Caos tá morto, kill pro time da Genesis, First Blood garantido pra eles. Vamos ver o que mais que eles conseguem tirar disso. Isso é o ponto da Iron Hawks. Olha como é que eles estão sempre um passo atrás. A INTZ Genesis já foi, já gankou, e aí agora que tava se movimentando o Alox, agora que tava se movimentando o Aerion, e ainda assim eles não conseguiram absolutamente nada. O Aerion volta lá pro bot. O dragão ficou para a equipe da INTZ Genesis. Está certo, eles não tinham condição nenhuma de levar nenhuma torre, tanto no mid, no bot e no top. Todas estão relativamente seguras. O dragão do oceano ficou para a equipe da INTZ Genesis, como a gente falou. E o próximo dragão Grutar vai ser o dragão da montanha de novo. Perfeito, então. Dragão do Oceano na conta do time da Genesis. Dragão da Montanha é o próximo dragão. A gente vai acompanhar, então, essa recolocação dos jogadores. Para onde que eles vão, o que eles vão fazer. O Caos tá aqui subindo no mapa. Chavoso tentando se recuperar aí do susto. O fato é que no farm o jogo tá bem equilibrado, tirando o Absolute, que conseguiu aplicar um pouco de vantagem. Mas essa vantagem vai embora quando a próxima wave chegar aqui. E vai todo mundo voltar à base? Talvez não. Vai ser... Ele vai ficar com essa vantagem de 10 minions. 10 minions, de qualquer maneira, é mais do que uma onda. São 2 ondas de minions em média. Então, há uma vantagem no bot. De novo, a INTZ Genesis gerando de pouquinho em pouquinho as vantagens. E a equipe da Hawks sendo um pouquinho... Talvez não proativa. A Hawks tenta fazer, mas o Verto sabe que o Caos está esperando. Sim, sem dúvida. O Verto se manteve num posicionamento defensivo o tempo inteiro. E mais, o Shine estava por ali. Então o Shine podia chegar num counter gank bem interessante. O Caos acabou perdendo muito tempo escondido ali na moita, sem poder ter oportunidade de atacar o Verto, e ficou por isso mesmo, Colosso. Aqui embaixo tem o ultimate aberto, o Absolute conseguiu acertar o dele, mas não vai dar em nada. Tem que tomar cuidado do Alox. Bicho, vai ficar travado. Flash ali na hora. Nossa, e no momento certo, junto com o curar, talvez até desnecessário depois do flash, mas fato é que quase o Alox fica numa situação difícil. Sim, o Absolute conseguiu esquivar muito bem da sentença do Trash, e na sequência o Redbert de novo fazendo uma ótima movimentação pelo mapa, sempre presente aonde quer que o problema ocorra. Aconteceu no mid, ele estava lá, aconteceu aqui no bot, ele também estava, auxiliou seu companheiro, e agora o Shine vem chegando para fazer essa presença aqui na rota inferior. E o Redbert está tentando encontrar um flanco, vai colar ali no Shine. Olha o mid, olha o mid. Olha o mid, porque tá rolando pancadaria, o Marf tá muito na alma, os ultimate. Nossa! Olha o que fez o Marf! Que linda jogada, Colossus! Saiu da esfera da Orianna para não ser abatido. E quase que ele consegue abate no final disso tudo. O Chavoso começou o embate, fez a jogada, deu o dano, mas o Marf saiu na melhor. O Marf só gastou o flash e o Chavoso teve que gastar seus 2 feitiços.
É, meu amigo, Maf jogando muito e agora vamos olhar o Shine. Ele vem colando por aqui, quer encontrar alguém, acaba não vendo, o Caos estava bem pertinho dele, mas do outro lado tinha uma sentinela, a galera da Iron Hawks estava ligada em relação a isso. Olha a sentença, pra cima do Redbert, não tem follow-up, principalmente porque o Maf estava por ali. Shine faz linha de frente, consegue aterrorizar dois jogadores, o Alox vai ficar para Absolute, quem mata acaba sendo o Shine. De qualquer forma, é o time da Gênesis correndo atrás desse first brick. Essa torre tá no chão, Colossus, e vai ficar em vantagem pra galera da Gênesis. E eles fizeram uso do escudo da Karma para levar isso sem tomar dano. A equipe da INTZ Gênesis vai caminhando à frente da Iron Hawks, que de novo vai tendo dificuldades para criar oportunidades de jogo. E olha o teleporte. Tá rolando um teleporte aqui, hein? Ó, o brother vai chegar por trás do time da Gênesis, o teammate do Absolute. Redbert já ficou pra trás, vai pagar aí com a sua vida. O resto do time vai escapar de boa e tá lá, a kill na mão do Caos. Finalmente eles conseguem uma oportunidade de fazer uma jogada, mas ela não foi perfeita porque o Absolute conseguiu escapar com a corrente da corrupção e com o flash. O brother poderia ter usado o seu próprio flash para chegar em cima com um avanço retorcido, mas acredito que não tenha dado tempo, ele não teve reação suficiente para fazer isso. De qualquer maneira, a Hawks acha a sua primeira oportunidade. Fato é que a INTZ Gênesis tem a vantagem de ouro e tem a vantagem das torres. É, consegue. Força Trindade na mão do Shine, hein? É um pico de poder bem interessante para esse Reca, a Força Trindade, para ele poder trabalhar Colossus. E o Shine que está presente em todo o mapa, tá fazendo grande diferença, grande partida com esse Recarim. Sim, é um ponto muito interessante pro Recarim. Ele, no último gank ele já deu muito dano. Com essa Força da Trindade aumenta ainda mais essa capacidade. O Jhin do Eren usou a lâmina de Omun, o Verto foi pego. Verto foi encontrado por ali, já tomou bastante dano, mas é um Nautilus, tá segurando e muito, são 4 jogadores em cima dele, exaustão pra travar, ele busca a proteção da torre, travado no esfolar! A Lox consegue segurar no momento que o Verto estampava aí uma possibilidade de fugir. Jogou a âncora, tinha conseguido se reposicionar, mas olha só, é uma kill, Gruntar. Por uma torre no mid, não vale pegar um abate se você não consegue converter em objetivo neutro. Mais uma sentença, passa em branco, a equipe da INTZ Gênesis não consegue a torre, mas consegue dar muito dano. É questão de mais uma vez eles chegarem perto. E com o Varus, uma Cassiopeia e uma Karma, vai ser bem tranquilo deles derrubarem essa torre. Vamos ficar ligado, o que vem na sequência dessa brincadeira por aqui. O dragão tá vivo, o Redbert foi lá colocar aquela sentinela marota pra tá ligado aí o time da Gênesis, caso a Iron Hawks tente alguma coisa. Por aqui veio o brother, tem que limpar essa wave de minions. Ele não pode bobear nesse farm, ele já tá na frente do Verto, então tem que tentar ampliar essa vantagem, né, Colossus? O que vai acontecer na sequência, Gruntar, é o Shine e o Redbert fazendo o dragão da montanha. O Caos não tá nem perto, nem em posição de contestar. O Alox tá indo lá pra cima, o Eren tá por lá. A nota aí na conta da equipe da INTZ Gênesis, o dragão da montanha. E tá lá o gank lá em cima. Foi muito bem executado esse esfolar do Alox. Olha só, na hora que conecta a âncora, puxa pra trás e eles conseguem um abate. Mas foi um abate que, na minha opinião, não valeu nada a pena pra equipe da Iron Hawks. Bem ou mal, o time da Gênesis força demais o mid. A Iron Hawks, por enquanto, segurou a torre, Colossus. E beleza, a galera da Gênesis não foi com tanto afinco nessa mid lane para derrubar a torre. Mas acabou abrindo a possibilidade para a INTZ Gênesis ganhar o posicionamento pro dragão, Gruntar. Okay. É um dragão da montanha. A gente já viu, eles têm de novo um Varus, eles têm de novo uma Cassiopeia. E também tem um Rengar, é muito dano que eles têm, o Arauto do Vale retorna ao vazio, o Fantasma usado, tem gank no top. Eles vão pra cima, rapaz, e a do Aerion, tava ali sozinho, o Shine vem colando, pega essa kill, não deu nem tempo de fazer nada. E que tá no chão é também a torre lá do top. Eles vão derrubar essa torre no top, depois vão derrubar o mid, e aí vão ampliar uma vantagem muito grande, Colossus. Jogaram o Aerion pro alto e enterraram ele lá em cima mesmo.
o Aerion ficou um pouco de tempo demais. E, por outro lado, a Rox não controlou a visão dentro do seu território. Tá abrindo o espaço que a NTZ Genesis precisa para ganhar o jogo. A torre do mid já tá muito danificada, a torre do top já caiu, Barão tá vivo e eles têm o bônus do Dragão da Montanha. É, meu amigo, vamos ficar ligado nessa movimentação aqui do Marf. Ele foi lá pra bot lane para avançar um pouco. O mid parece que tem engage, mas ficou por isso mesmo. Absolute vai controlando, ele tá com um farm bem interessante nesse momento da partida, bem acima do farm do Aerion. Muito acima, mais de 40 minions de vantagem para ele. Se a gente tá falando de farm, o Marf também, novamente, com uma grande quantidade de minions. Não tá com uma grande vantagem em cima do Chavoso, mas tal como no primeiro jogo, ele é o top farm do jogo. É, meu amigo, a galera da Genesis começa a expandir seus territórios, expandir aí as suas possibilidades. Já levaram 2 torres, tem 2 dragões, um deles da montanha, que é bastante relevante. E a galera da Iron Rocks, de novo, volta para aquela situação de tipo... Tem que fazer alguma coisa, Colossus. Sim, e tem que criar, cara. Eles têm que criar jogada, é isso aí que tá faltando. E eles têm que criar jogada sem abrir a possibilidade da INTZ Genesis dar um counter melhor do que a jogada que eles criaram. Perfeito. Que foi o que aconteceu aqui no mid. Beleza, a INTZ Genesis não derrubou a torre, mas olha a vida que a torre tá. Tá por um susto. É só o Absolute chegar, dar 2 ataques na torre e ela cai. Ponto é que o Chavoso também está se mantendo bem no farm, tá relevante no jogo, já fechou o Morello Nomicon, já fechou também o seu Eco de Luden, e com isso ele também tem dano para responder e, é claro, pressão suficiente para limpar os minions. Essa que é uma característica bem latente no Orianna. Movimentação do Marf muito interessante, Colossus. Ele foi lá no bot, empurrou a wave de minions, foi no top, empurrou, vem chegando por trás aqui o Verto. Ele jogou o ultimate pra lá. O Caos fica de boa por enquanto, conseguiu se afastar. O time da Iron Rocks se defende do jeito que pode. Brother tenta fazer um flanco, já abriu o ultimate aqui o Jhin. Vamos ver como é que pega. Não conseguiu acertar ninguém lá atrás, Colossus. Enquanto isso o Shine tem que vazar, mas ele é eliminado. O Rengar deu muito dano. Redbert usa o flash pra poder sair. Brother continua fazendo a linha de frente. Vai pra cima agora do Marf. Olha essa onda de choque. O Marf desapareceu e o Verto ficou travado, puxado na sentença. Muito dano e kill. Na mão do Aerion. São 3 limpinhas pro time da Iron Rocks. Tá aí a criação de jogada que a equipe da Iron Rocks precisa gruntar. Finalmente eles criam, acham a oportunidade. Um belo ultimate do Aerion, achou o Shine no meio do caminho. E a Rocks começa a fazer esse objetivo. Esse Barão tem que tomar cuidado. O Absolute tá por ali junto com o Redbert. O Alox jogou a sentença, não pegou em ninguém. O Redbert fica atrapalhando. O Brother ameaça. De qualquer forma, o Barão fica na mão do time da Iron Rocks, que finalmente conseguem uma boa posição no jogo. Conseguem 3 abates mais o Barão. E esse pode ser o ponto de virada, o ponto de retorno. Tá aí. Falando em retorno, tá aí o retorno ao replay da jogada. O Shine estava sendo olhado aqui em cima. Ah, vamos pegar, vamos proteger o pessoal ali. E quem sobrou no meio do caminho foi o Shine. Na sequência, uma ótima sentença. O Brother com uma ótima iniciação. O Chavoso com um ótimo ult. Mais uma sentença em cima do Verto. E a Rocks reescreve a sua história no jogo, Gruntar. Eles voltam de um lugar que parecia ser complicado, esperaram, ficaram pacientes, esperaram, puxaram o gatilho e conseguiram converter abates importantíssimos para eles no jogo. Vamos ver agora, Colossus, como eles vão aproveitar esse Barão. É importantíssimo que eles abram território. Eles não derrubaram nenhuma torre. Não derrubaram nenhuma torre no primeiro jogo, não derrubaram nenhuma torre nesse segundo jogo. Tem que aproveitar esse Barão para derrubar essas torres e aí eles vão colar no ouro. Exatamente, lá em cima o Brother já começa a marretar aquela torre, mas o Maokai é difícil derrubar. Torre, claro, ele tem os minions bufados pelo Barão para ajudá-lo. Esse Barão não vai ajudar tanto assim a equipe da Rocks se eles não conseguirem derrubar a torre. Pelo menos que eles passem da Tier 1, é o ponto que eles têm que fazer. Com esse Barão, derrubar Tier 1, bot, mid e top. Sem dúvida, parece que o top vai cair, hein?
Finalmente o brother tá lá, consegue derrubar. Olha, Grutar, lá embaixo o Marf teve que usar o flash para escapar de uma onda de choque do Chavoso. E enquanto isso acontecia lá no top, acontecia aqui no bot, o dragão infernal foi levado por parte da equipe da Ironhawks. Agora começou a dar tudo certo para a Ironhawks. Derrubaram a torre do top, conseguiram o dragão infernal, derruba a torre do bot. A galera da Ironhawks gostou do jogo, Colossus. Aquela luta foi muito importante. Não só a luta, o Barão foi também muito importante. Deu pra equipe... Ok, a luta foi importante porque deu o Barão. Isso, esse era o meu ponto. Ok, justo. A luta embalou, deu para Ironhawks a moral que precisava e o ímpeto que precisava para deslanchar finalmente na partida. Eles têm uma rotação boa aqui pro mid. Olha o Shine chegando. Ele ameaçou, mas já viu a esfera da Orianna, pensou duas vezes, resolveu dar aquela recuada estratégica, mas só defender a torre, nada de engage por enquanto pro time da Gênesis, que ficou numa situação complicada, Colossus. Eles estavam com uma liderança clara no jogo, perderam aquela luta, perderam o Barão, duas torres, o jogo agora está completamente empatado em questão de ouro, e a Gênesis, que tinha tanta vantagem, fica com esse ponto esquisito, pelo menos. Eles perderam uma vantagem de 3.000 de ouro, Glutado. Eles estavam 2.000, 3.000 na frente da equipe da Hawks. E a Hawks, com essas kills, com essas torres, com esse Barão, conseguiu igualar. O jogo agora tá em pé de igualdade. Ironhawks tem o Chavoso, que já tinha 2 itens a caminho do seu terceiro item. O Caos agora sendo muito mais relevante no Rengar do que ele foi no Kha'Zix na primeira partida. E a Hawks respira. E respira com tranquilidade. Nem de aparelhos como no primeiro jogo eles estão precisando. Saiu do coma, rapaz. Já tá bem. Olha o engage no mid. Vai o Shine pra cima do Chavoso, que usou o flash. O Aeron acabou sofrendo demais. O problema é que agora o Shine teve que recuar. Abriu o ultimate lá de trás do Aeron. Vamos ver o quanto efetivo eles são. Absolute teve que usar o flash pra sair da onda de choque e do tirambaço que o Aeron tava mandando lá de trás. O Shine tá voltando. E o Veto também. Eles vão pra cima, o Chavoso foi eliminado. Shine apanha bastante, mas vai conseguir sair. Veto tanca muito por ali, Colossus. O Shine toma exaustão. Ele vai pra cima do Alok. Quer pegar mais uma kill a galera da Gênesis. Mas o Marf foi eliminado. Caiu aí na mão do Caos. E a galera da Ironhawks vai lutando de igual pra igual agora. Segura numa boa. Shine vai sair vivo no limite, mas vai. Um abate para cada lado, ambos os mid laners caem no embate, mas a INTZ Gênesis continua com as barras de vida mais cheias. Eles gastaram menos vida, menos recurso para conseguir empatar. Por isso eles têm os minions chegando e por isso eles continuam com a pressão aqui no meio. Vamos ver se eles conseguem danificar, talvez até derrubar. O Caos pelo lado. Mas o Caos, pois é, tá com a vida cheia. O brother também. Vai fechando por ali. Tenta ganhar tempo. Verto puxa, se aproxima, tem que recuar. Fica travado ali o Verto, mas é um nautilão, não vai morrer desse jeito aí, mas nem que a vaca tussa. Nem que o Alistar tussa muito, ele consegue morrer. Não só com uma habilidade do Rengar, ele precisaria de um foco maior do time. Gostei de como a Hawks se põe no jogo agora. Eles tentam, o Chavoso acabou sobrando um pouquinho demais ali no meio do caminho. Ele deu um ótimo flash, na verdade, ele flashou na direção do seu time, que estava prontamente preparado para ajudá-lo. Fato é que a Hawks, assim como a gente já tinha dito, vantagem de ouro basicamente não existe, é uma equalidade entre o ouro e a gente está vendo isso, está transicionando para uma equalidade entre fight. Passou em branco ultimate o Nautilus de novo por trás. Pois é, o Veto veio na backline, tentando encontrar o Aerion. Por enquanto deu certo, só que o Aerion recua. Brother também vai tancando tudo e todos nessa linha de frente muito forte que o Maokai faz. O tempo inteiro o Caos tentando encontrar um flanco, Colossus. É o papel dele no jogo. Chegar naquela backline ali e tentar atrapalhar o adversário. Ele tá fazendo o papel dele muito bem. O ponto é que o Shine não conseguiu chegar. Se o Verto faz esse flanco do jeito que ele tá fazendo, entra junto com ele o Shine, com o Fantasma,
e mais em cima do fantasma. Ele bota o Massacre das Sombras com a velocidade de movimento do Redbert e essa Força da Trindade que já tá fechada há eras. Chega, cara. Chega de combo. É muito dano. E aí morre e acabou. 1 minuto, Gruntar, pro próximo dragão. E é mais um dragão da montanha. E 15 segundos pro Barão. Vamos ver como os times vão priorizar esses objetivos. Tem que ficar muito ligado, espalhar aquela visão. No momento, só o time da Ironhawks tem visão do dragão. O Barão tá no escuro para todo mundo. Os times têm que tomar cuidado demais, porque esse ponto tá o jogo tá numa posição muito difícil. Olha o caos. Redbert vai travar ele. O Shine tá colado. É muito dano pra cima desse Rengar que consegue escapar no limite ali. Ah lá, Olaf. Era isso que ia acontecer no mid se o caos não tivesse, infelizmente, tomado o desconnect. Ele ia chegar na ferocidade máxima, usar o seu urro, ficar imune a controle de grupo e sair andando. Fez o urro ali, Colossus. Vem com tudo agora o time da Ironhawks pressionando um pouco o meio do mapa. Chavoso quer porque quer levar aquela torre, mas eles percebem o movimento e a possibilidade de fazer um dragão. O time da Gênesis não tá tão bem posicionado. Fica por aqui o Chavoso para segurar. A Gênesis vai pro Barão e o time da Ironhawks vai pro dragão. Vamos ver como é que fica isso aí. A Ironhawks acho que identificou o problema. Dragão ficou de lado. O Barão é o que é feito agora. Vamos ver. Porque o time vai chegando, abriu o ultimate lá de trás, não conseguiu roubar, ficou pra Gênesis. Fica pra Gênesis, a Ironhawks perde esse Barão, tenta perseguir seus adversários, o Marf tá numa posição talvez meio esquisita, belo ultimate! Marf consegue abater o Chavoso, o Caos tem que recuar, ele sai do jeito que pode, Brother tenta tancar todo mundo, fica na linha de frente, fato é que a galera da Ironhawks agora tá numa situação muito difícil, caiu o Alox, caiu também o Brother, o time da Ironhawks entrega geral, Colossus! Era tão previsível que isso ia acontecer, o Chavoso não conseguiu reagir ao Marf, que consegue o abate, a equipe da INTZ da Gênesis consegue em cima disso o Barão, vão conseguir mais uma torre e podem abrir o inibidor aqui em cima, Gruntar. Ah, meu amigo, pode botar na conta esse inibidor aí, a não ser que aconteça uma desgraça, tá no chão. A galera da Gênesis capitaliza muito bem aquela luta, aquele Barão. Conseguiram e ainda vão muito mais, porque o Barão acabou de começar, eles podem voltar para a base com a velocidade de tempo de volta, eles ainda vão limpar a onda de minions lá embaixo e podem ter tempo mais do que o suficiente para pressionar ou a rota central e tá aí o replay. Olha só, era muito previsível, o Chavoso caiu como um patinho na jogada do Marf. É, meu amigo, o Marf consegue aí dar essa vitória na luta pro time da Gênesis, que tá capitalizando muito. Já derrubaram o inibidor, vão fazer esse Dragão da Montanha agora sem nenhuma chance dos seus adversários contestarem esse objetivo. Vamos ver qual vai ser o posicionamento deles. O Verto vai empurrando o mid, o resto da galera pode descer ali se quiser, ou vir pelo mid, sei lá o que eles vão fazer aí, mas tá beleza agora pro time da Gênesis. É, eles ainda conseguiram o segundo Dragão da Montanha em cima desse buff do Barão. As portas e possibilidades vão encurtando e se fechando para a Ironhawks, Gruntar. Vai ficando difícil para a Ironhawks voltar para essa partida. É, rapaz, eles conseguiram ali um momento bom no jogo, mas essa última luta, olha o caos. Conseguiu escapar no limite, não fica travado, caiu a torre ali, o T2 da bot lane. A galera da Gênesis tá doidinha pra pular no cangote do time da Ironhawks. Eles estão numa posição muito boa. Vão derrubar mais uma T2 aqui, ó. No Ironhawks não tem como lutar pra defender essa T2. Não tem, eles precisam da segurança da base. Se eles ficam ali atrás dessa Tier 2, simplesmente o Shine chega por trás. A Tier 3 caiu, Gruntar. Tem teleporte chegando do Maokai e do Brother, vai ter briga. Olha o ultimate ali do Aerion, tenta fazer alguma coisa. O Marf trava ali o Brother. Vem chegando o Verto pra fazer ali de frente. O Shine tá lá atrás, mas aqui o Caos é eliminado e neutralizado pelo Verto. Vem com tudo agora a galera da Gênesis, que já conseguiu a primeira eliminação. Eles querem matar o jogo, Colossus. Encontraram o Alox, ele usa um esfolar pra tentar ganhar tempo, mas é abatido. Não tem o que fazer, o time da Ironhawks simplesmente
não consegue lutar. A galera da Gênesis vem com tudo, sem nenhum freio, ladeira abaixo, passando o carreto por cima da Ironhawks, que já perdeu aí toda a sua base, vai perder o Nexus no GG. Vitória da Gênesis! Que vitória sensacional da Gênesis, Gruntar. Foi muito bom esse final de jogo. A Ironhawks tentou, mas não conseguiu terminar a partida como eles deveriam. É, meu amigo, tá aí, vitória então do time da Gênesis, abre 2-0, marca os 3 pontos que eles precisavam para poder garantir o topo da tabela. Empata aí com a T-Show, empata com a T-Show, empata com a Pro Game. Isso. Com 3 pontos garantidos na tabela do desafiante. É isso daí, Gruntar. E assim a gente termina o primeiro dia. Vamos dar só aquela olhadinha na tabela? Vamos lá, vamos fechar aqui bonitão. Calma. Primeiro, vamos dar uma olhada na tabela. Ainda não está atualizada com a vitória da Gênesis. A gente se antecipou mas muito. Mas certo. Não tem muito... olha só, tá na posição certinha. Pro Game, T-Show e NTZ Gênesis. Você tá vendo ali um 0, mas você pode botar um 3, que é essa a posição da tabela. Muito bem. Os 3 times que a gente apontava como os 3 melhores times estão aí com os 3 pontos, garantiram as vitórias. Ironhawks, Keep Game e IDM Pirata saíram no 0. Não tivemos empate nessa primeira rodada. Normal, previsível. Então esses pontos foram aí para onde tinha que ir mesmo, né? Isso, exatamente. O esperado da primeira semana foi o que aconteceu. Muito bem. O time da Gênesis mostrou o jogo, mostrou o que tinha. Vamos fazer um fechamento geral no seguinte sentido. Desses 3, quem você acha que apresentou o melhor jogo? Difícil analisar, porque eu não vou botar Pro Gaming como o melhor jogo, porque não dá pra dizer que o jogo deles foi o melhor. Eu gostei bastante de como a T-Show se apresentou hoje mais cedo. Também gostei de como a equipe da INTZ Gênesis se apresentou agora. Eu acredito que quem tem errado menos foi a Gênesis. Vou fazer uma pergunta meio cruel, mas vou fazer. Você acha que a Gênesis com o Marf mais forte do que era antes? Parece, né? Eu tive essa impressão também. Parece. Gostei muito da inserção do Marf. Marf é um cara que você gosta muito dele, né? Você vem destacando o papel dele, que o papel que ele tinha na CNB. Ele estava sempre... A tabela já está atualizada agora. Ele estava sempre bem no farm, sempre se destacando. Quando o time estava mal, ele estava de boa. Então, gostei muito da Gênesis com o Marf por ali. Você tá vendo a semana 2, tá? O cronograma da semana 2. Segunda-feira, Keep Game contra INTZ Gênesis, às 9 horas da noite. Na terça-feira, Ironhawks contra IDM Pirata. E depois, na sequência, T-Show contra Pro Gaming. Um jogaço. Esse jogo da terça, assiste todos, mas não perca de jeito nenhum o jogo da T-Show contra Pro Gaming na terça-feira, na sequência ali da Ironhawks e IDM Pirata. Eu acho que esse jogo vai dar pra gente uma resposta sobre a Pro Gaming. Perfeito. E também não sobre a T-Show, mas eu acho que é mais pra Pro Gaming do que a T-Show. Muito bem. Esse é o cronograma, então, da próxima semana, para vocês poderem curtir. Anota na agenda. O Segundo Desafiante volta, então, só na segunda-feira, né? Temos essa semana aí para ficar de boa e tocando por ali. Muito bem. Vamos ver se a gente deve ter ainda o MVP. Deve ter um MVP para mostrar ainda. Deve ter um encerramento ali com os melhores momentos do dia e tudo mais. A gente sempre costuma ter essa parada para a galera poder curtir e a gente falar um pouquinho mais. Time da Ironhawks foi bem melhor esse segundo jogo, né? Sim. Gostei bem mais de como eles jogaram nessa segunda partida. O Caos jogou muito melhor, o Chavoso também. Assim, a Hawks perdeu, acredito que o ponto positivo da Hawks foi o Chavoso. Dentro de tudo que aconteceu em ambas as partidas, ele fez o dele, o Brother também com ótimos teleportes. Aliás, uma grande diferença do que a gente tinha visto no circuito desafiante anterior para esse. A precisão dos teleportes dos top laners esse ano tá absurda, Gruntar.
tá sensacional. Inclusive, uma coisa que a gente vinha cobrando do time da Iron Hawks, que era que eles criassem a jogada. A primeira kill deles foi num teleporte do brother na backline ali, atrás das linhas inimigas. Exatamente. E eles conseguiram fazer mais algumas jogadas além disso. Ou teve outra jogada criada lá embaixo que eles conseguiram voltar. Aí o Erion se estendendo um pouquinho demais na primeira partida. Na primeira partida não, desculpa. Lá em cima do mapa. Essa que foi a jogada que foi criada pela equipe da Iron Hawks. Foi preciso a INT Genesis agredir para a Hawks responder. Esse talvez seja o pior ponto, entre aspas, do time. Eles não estão conseguindo criar jogadas, eles só estão conseguindo responder às jogadas dos outros times. Tá dando para vocês acompanharem, então, esses melhores momentos. Foi do segundo jogo. Você vê que o time da Iron Hawks estava com vantagem até esse ponto. Eles recuperaram o que a Genesis tinha criado, né? E acabaram numa posição boa. O problema que desandou na hora do Barão ali, depois do Barão, né? Depois daquele Barão, ficou complicado para a equipe da Hawks se manter no jogo. Esse ponto aí, o Chavoso não tinha que ter continuado andando reto. Era muito previsível isso que aconteceu. Não podia o Chavoso ter permanecido andando em linha reta, olhando para... Foi com muita sede ao pote ali, tava com sangue nos olhos, só que tomou um surprise e já era, né, cara? O Maf foi muito bem nesse ponto. Nessa hora, eu tava olhando para ele e falei assim, não, para. E aí ele continuou. Maf desempenhou muito bem, a gente falou do fato dele ter entrado aqui no time da Genesis. Ele jogou só de Cassiopeia, só deu pra ver a Cassiopeia dele, mas é um campeão pro pessoal ficar ligado, né? É um pique que ele já trazia antes, já vem trazendo esse pique há algum tempo, mas, de novo, eu acredito que ele fez a performance dele esse ano melhor do que ele já fez. Eu acredito que essa tenha sido... Foi muito impactante essa Cassiopeia, então foi uma das melhores performances dele desde que a gente acompanha ele aqui. Ele já teve ótimas performances pelo time da CNB, mas ele jogou muito, muito bem essa série. Meus amigos, tá aí então, a gente vai chegando no fim, tô esperando a produção daquele toque do MVP, para ver quem vai ser o MVP da partida, ainda não tá pronto. Muito bem, agora eu já sei quem é, já cantaram aqui. E tá aí, pra vocês. Chamado, a produção já deu na tela, Marf, falamos bastante nele. Cassiopeia do Marf, então, sendo muito, muito efetiva, levou o carreto de ouro aí, MVP, destaque da partida, o jogador Marf. Eu fico muito feliz dele estar crescendo, que é um cara que você acompanha ele desde o começo da carreira dele. Sim. E eu acompanhei no circuito desafiante todo o desenvolvimento dele ao longo do ano passado. Eu gosto bastante de ver que o player tá continuando, tá conseguindo chegar e botar esse nível bem interessante de gameplay. Muito bem, meus amigos. Já apresentamos aqui um final do confronto, apresentamos a agenda da semana que vem, mostramos o MVP. Então a gente vai encerrando, né? Vamos finalizando por aqui, Isabela. A gente finalizou o dia. Isso aí, galera. A gente acabou por aqui. Espero que vocês tenham gostado da partida, né? E que partida! É isso aí. Não esquece de entrar na nossa página do Facebook, que vai aparecer aí na tela. Curte a gente, dá aquele like. Semana que vem a gente tem mais circuito desafiante para vocês. Gente, boa noite. Uma ótima semana. Tchau, tchau.